Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já estamos na nossa terceira aula da nossa terceira teoria e agora acho que é um momento para fazer aqui uma chamada de atenção que se ainda não viste a minha primeira teoria e segunda teoria que está aqui neste mesmo canal, que é a Escola Kitonite, convido-te a ver essa mesma primeira e segunda teoria. Obviamente que nós faremos sempre referência a essas mesmas duas teorias para a explicação de aulas desta mesma terceira teoria, por isso é essencial que tu percebas bem essas duas teorias. Bem, se já conheces essas mesmas duas teorias, então estás mais que preparado para esta terceira aula da terceira teoria. Se bem te recordas, na última aula nós começamos por ver um conflito na profecia de Daniel 8 entre o bode e o carneiro, não é? Um carneiro e um bode que lá aparecia, e hoje vamos falar só do bode e nos respectivos chifres, que como tu vês aqui, e a aulas anteriores eu já referi, eu associo os 6 chifres que aparecem depois do carneiro, associo exatamente ao bode. E hoje vou tentar explicar exatamente esta minha opinião. Não é? Minha opinião. Como tu podes ver aqui nesta imagem extraordinária, temos aqui um bode com 4 chifres. E tu às vezes poderás perguntar, não é? Se isto de facto, esta imagem é uma montagem, isto é, pegaram num bode com 2 chifres e colocaram mais outros 2. Mas eu posso te garantir que não é montagem e tu podes ver mesmo até canais no canal do YouTube, vídeos, onde tu podes ver exatamente vídeos mostrando exatamente bodes e carneiros com 4 chifres. Portanto, não é nada de montagem. Portanto, isto é mesmo real. Okay? Portanto, isto é, o Deus, que eu já te disse que eu acho que foi o mestre Yeshua, que criou estas mesmas parábolas, estas mesmas visões, usou exatamente portanto, aquilo que acontece no nosso mundo, não é? Para transmitir esta mesma mensagem. Portanto, isto não seria nada de novo para os habitantes da altura, não é? Como não é novo para nós. E, portanto, hoje vais ver exatamente um bode que lhe vão crescer chifres, não é? Vão cair uns, vão crescer outros. E a ideia é exatamente hoje estudarmos este mesmo bode, ok? Então, hoje o título da nossa aula tem exatamente os 6 chifres do bode, ok? É essa a ideia para hoje. Mas no meio da história do bode vai haver um chifre que hoje em dia, mesmo aqueles que estudam as Sagradas Escrituras não chegam ao acordo sobre se é masculino, se é feminino, se é do bode, se é do outro lado qualquer. E eu vou-te mostrar exatamente a minha opinião à luz das Sagradas Escrituras, como é óbvio, e como temos feito até agora, mas também estudando o hebraico, pouco que eu sei desse mesmo hebraico. E vamos tentar perceber o que é que está escrito nas Sagradas Escrituras. Obviamente que nunca te poderás esquecer de tudo aquilo que eu já falei, não é? Eu continuo sempre a dizer que a Bíblia, toda ela está interligada, não é? Podemos assim dizer, os próprios profetas, quando falaram, eu continuo a dizer que eles não falaram coisas iguais, mas exatamente situações que estão interligadas, não é? Que têm que ser estudadas em conjunto. E é assim que eu compreendo a Bíblia. Por isso, muitas vezes tu vês eu a falar no Apocalipse, no Daniel, algumas vezes vou a Ezequiel, e portanto tem que estar tudo interligado. Okay? A matemática diz-me perfeitamente que se eu tiver um determinado conjunto com uma determinada característica, não é? Se eu colocar mais características nesse mesmo conjunto, o conjunto cada vez vai ficando mais pequenino, não é? Até que pode só chegar a uma situação. Ora, eu penso que a Bíblia é exatamente isso. Se nós estudarmos todas as possibilidades para um determinado acontecimento, ou vários acontecimentos, ele vai ficar reduzido a apenas um.
E é assim que eu consigo chegar às minhas conclusões. Vamos então começar pelo versículo 7, que foi exatamente o nosso último versículo da última aula. Okay? O último versículo da última aula. Que diz assim: E vi-o chegar perto do carneiro. Portanto, quem é que chegou perto do carneiro? Exatamente o bode. Enfurecido contra ele, e ferindo-lhe quebrou os 2 chifres. Portanto, que nós já vimos que este carneiro, com estes 2 chifres, representa exatamente os reis da Média e da Pérsia. Okay? Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E como tu vias na última aula, eu dizia que portanto, que este bode não matou o carneiro, porque o carneiro não vai morrer. Não é? E, portanto, este foi exatamente o combate que nós vimos. Mas, se tu bem te lembras, este bode tinha exatamente um grande chifre. Ok? E diz assim: E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre, portanto, aquele grande chifre que tu viste, foi quebrado. Portanto, ele tinha um grande chifre que foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quais também insignes. Portanto, como tu pudeste ver na última aula, este primeiro chifre era grande, não era notável, e também está a dizer que estes 4 que lhe cresceram, não é, no lugar do outro, eram exatamente também notáveis. Ok? E que diz que eles cresceram exatamente para os 4 ventos do céu. Ok? 4 ventos do céu. E eu acho que é aqui que as coisas começam-se a complicar, não é? Que é o seguinte. Portanto, estás a ver aqui a imagem que eu te mostrei no início, na nossa apresentação, não é? Desta aula. Um bode exatamente com 4 chifres, não é? Portanto, que isto não é nada que não exista na natureza. Quando o bode estava na sua maior força, o grande chifre foi quebrado. Portanto, isto é o que está no texto. Este acontecimento mostra que o bode perderia este poder representado pelo grande chifre. E se também te recordas, eu falei exatamente no grande rei grego, não é? Porque o bode representava o rei da Grécia. O grande rei grego, que para mim é o primeiro grande rei, que é exatamente Alexandre o Grande, sem dúvida nenhuma. E diz assim: E os 4 chifres que subiram no lugar do primeiro também eram notáveis, porque a palavra que é usada é exatamente a mesma, okay? Do primeiro chifre. Ao subirem no mesmo lugar do grande chifre, significa que ocupariam a sua posição e ficariam com tudo o que lhe pertencia. Portanto, eu ao ler o texto, é esta a conclusão que eu tiro. Se estes 4 chifres subiram no lugar do primeiro, quer dizer que no sítio ou o território ocupado por este primeiro grande chifre seria ocupado exatamente por estes 4 chifres. Não é? Eles ficariam com tudo o que lhe pertencia. E neste momento temos um total de 5 chifres. Okay? Eu penso que estes 5 chifres, ninguém tem dúvidas nenhumas de que estes chifres pertencem ao bode. Portanto, não há dúvida nenhuma. A minha conclusão é que, de facto, se a minha teoria é a 6 Keren, como eu te dizia no início, quer dizer que eu penso que não são 5 chifres, mas são 6. Não é? Portanto, que é isso que eu trago até ti. E eu vou mostrar-te aqui Daniel no mesmo capítulo, porque depois, como eu te disse, Gabriel vai explicar esta mesma visão a Daniel, não é? E no versículo 21, que nós já lemos na última aula, diz assim: E o bode peludo é o rei de Javã, como eu te dizia que era o rei de Yavan, que são exatamente os gregos, que algumas traduções traduzem exatamente pelo rei da Grécia, que é o rei de Yavan, o neto de Noé. E o grande chifre que havia entre os seus olhos é o primeiro rei, como nós vimos, que é exatamente o Alexandre o Grande. Okay? Quebrado este, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que saíram da sua nação. Ok? Portanto, portanto, o primeiro rei é o Alexandre o Grande.
mas que é exatamente o primeiro chifre. E os outros 4 diz que são 4 reinos que subiram da sua nação, saíram da sua nação, mas não terão a sua força. Portanto, eles são na mesma notáveis, mas já não têm a mesma força do inicial. Portanto, o próprio Gabriel diz que estes não terão a mesma força. Está bem? Não terão a mesma força. Ok? Portanto, é esta a interpretação que Gabriel dá a Daniel. Ok? É de notar, e aqui é que eu acho que, não sei, ou as pessoas não percebem, ou não querem perceber, ou querem levar para outro lado. É isso que eu acho. Diz assim: é de notar que estes 4 chifres subiram para os 4 ventos do céu. Esta ilustração significa que os 4 chifres cresceriam em direção, e aqui é que eu acho que é o essencial, em direção dos 4 pontos cardeais: o Ocidente, o Norte, o Oriente e o Sul. E tu, se reparares desde o início de que se fala desta visão, estão sempre aqui os 4 pontos cardeais sempre em discussão. Ora, estes 4 reis seriam exatamente em direção dos 4 pontos cardeais: o Ocidente, o Norte, o Oriente e o Sul. E depois, mais à frente, quando eu falar sobre exatamente estes reis que substituíram Alexandre o Grande, são exatamente reinos, ok? São reinos que ocuparam exatamente o território de Alexandre o Grande, nas direções exatamente Ocidente, Norte, Oriente e Sul. Ok? Esta conclusão pode ser reforçada com os versículos 5, onde falava exatamente nos pontos cardeais, e no versículo 9, que é o que nós vamos ver a seguir. Ok? Onde são também referidos pontos cardeais, que é exatamente o versículo 9. Que eu acho que aqui o versículo 9 é onde entram os problemas todos. Que eu acho que isto é tão simples de perceber, que eu não sei onde é que está o problema em perceber isto. É o versículo 9. Eu gosto muito do versículo 9, do número 9. E eu penso que o problema disto tudo está exatamente neste versículo 9. Acho que é o problema desta interpretação. E eu vou dar a minha interpretação. Que, portanto, segundo os meus humildes conhecimentos, e não ontem estive a rever este mesmo texto, e eu não tenho nada melhor. Portanto, é a conclusão que eu chego, é exatamente a conclusão de que não tenho mesmo nada melhor para aqui. Okay? Então vamos lá. Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Mais uma vez aqui os pontos cardeais: para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que um dia vamos falar sobre exatamente sobre esta terra formosa, como é que esta terra formosa aparece aqui. Portanto, para o sul, para o oriente e para a terra formosa. O problema, vamos aqui primeiro à interpretação do anjo Gabriel, que eu acho que é aqui que está o importante disto tudo. Diz assim: e no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, okay, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Okay? De penetrar os enigmas. Esta tradução está um bocado estranha. Depois, mais à frente, eu vou trazer mesmo o hebraico, onde te vai dizer exatamente o que é que isto quer dizer. Porque este penetrar os enigmas, isto pode ser traduzido por resolver questões difíceis, não é? Resolver questões difíceis. E pensa no o que é que poderá ser questões difíceis. Isto aqui, penetrar os enigmas, quer dizer, não está assim muito mal, não é? Penetrar os enigmas, penetrar, talvez entrar dentro deles, não é? Mas eu penso que o hebraico diz mesmo resolver, okay? Resolver enigmas, questões difíceis, não é? Pensa lá um bocadinho o que é que será isto de questões difíceis. Hoje em dia, o que é que para ti é questão difícil? Mas eu não vou por aí, porque numa das aulas posteriores nós vamos falar sobre o assunto. E eu gostava só de chamar-te aqui a atenção que diz: e no fim do seu reinado, do reinado de quem?
exatamente dos 4 chifres, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, e depois também havemos de ver que isto não está muito bem traduzido, diz: levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Ora, resumindo de uma maneira muito simples, o primeiro chifre, o primeiro grande chifre, é um rei, o primeiro rei. Os outros 4 chifres são 4 reinos. É muito específico, Gabriel. O anjo Gabriel. E diz assim: e no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Portanto, resolver questões difíceis. Ora, o primeiro chifre é um rei, os outros 4 são reinos, e este último só pode ser um rei, não pode ser um reino. Está bem? Quando as pessoas dizem que este último chifre é um reino, não pode ser. Desculpem, mas o Gabriel diz que é um rei. Um rei é um rei, é apenas uma pessoa, não pode ser um reino. Okay? Apesar de que chifres em profecia pode simbolizar rei ou reinos, eu acho que aqui Gabriel é muito específico. Se fosse um reino, ele dizia: e no final se levantará um reino, ok? E não diz. E quando diz capaz de resolver questões difíceis, não é o reino que vai resolver questões difíceis, é uma pessoa que é capaz de resolver questões difíceis, ok? Portanto, para mim é esta a interpretação que eu dou, e eu acho que isto é tão simples que até me faz confusão a mim como é que há tantos problemas. Mas eu vou aqui falar um bocadinho de hebraico para tentarmos perceber e clarificar, que eu penso que ainda não vai ficar clarificado, não é? Porque há sempre interpretações, e até mesmo dentro do hebraico os próprios judeus não entram em acordo na interpretação do próprio hebraico. Portanto, se eles que percebem de hebraico não entram em acordo, quem sou eu, não é? Um humilde aprendiz de hebraico, e costuma-se fazer de hebraico de YouTube, não é? Portanto, estão a ver mais ou menos como é que é o meu hebraico. Diz assim: temos aqui um problema. A palavra rem, okay? A palavra rem significa estes ou eles, porque aqui diz e deles, ok? Portanto, a palavra rem, e se fores ao hebraico moderno, rem quer dizer eles ou estes, portanto, estes no masculino. Mas a palavra keren, que significa exatamente chifre, é um nome feminino. Eu vou-te mostrar aqui em baixo, que eu tenho aqui os nomes hebraicos. Keren, estás a ver? Keren significa chifre e é um nome feminino. E o rem significa eles, estes, e é masculino. Ora, quer dizer que, sendo assim, não é? Este chifre muito pequeno, porque não é um chifre pequeno, é um chifre muito pequeno, no original está muito pequeno, há muita gente que diz que é um chifre pequeno, mas não é. É um chifre muito pequeno. Portanto, é diferente de ser pequeno só. Portanto, se iria exatamente de um ele. Ora, se keren em hebraico é feminino, não pode, este chifre não pode vir de um dos chifres. Não é? Ok? Estás a seguir o raciocínio? Portanto, este chifre muito pequeno não poderia surgir de um dos 4 chifres do versículo anterior. Pronto, é essa a conclusão que nós chegamos. Não é? Olhando para o hebraico, desta maneira, e muita gente diz que este chifre não vem de um dos 4 chifres, porque o rem ou o mahem, porque aqui está escrito mahem, que é deles. Portanto, rem quer dizer eles. Mahem quer dizer deles, ok? Masculino. E, portanto, este chifre muito pequeno não poderia vir dos 4 chifres, porque são femininos, não é? Tinha que ser delas. Portanto, este chifre pequeno não poderia surgir de um dos 4 chifres do versículo anterior. E então nós podemos perguntar, se ele não vem dos 4 chifres anteriores, de onde é que ele vem então? De onde é que ele surge? E aqui o que eu digo é, seria de um dos 4 ventos? Porquê? Porque há muita gente que diz que a palavra ruach, que quer dizer exatamente ventos, em hebraico pode ser, muitas vezes aparece como masculino ou feminino. Okay? Então este chifre não pode vir de um dos chifres do bode. Tem que vir do ruach, do vento. Okay? Que está exatamente no versículo anterior. Também. E aquilo que eu digo é que a palavra ruach, não é?
também é feminino, não é? Porque muita gente diz que ela pode ser masculino ou feminino. Mas eu digo que ela é feminino. E sabem porque é que eu chego à conclusão disso? Porque no versículo anterior, a palavra arba, que está aqui, arba, e eu vou-te mostrar aqui no versículo anterior, arba, é exatamente o número 4 na forma feminina. Ok? Pronto, é aquela coisa que nós não temos por onde fugir. Porque em hebraico, por exemplo, o 4 em português só existe na forma, podemos assim dizer, masculina. Mas quando nós queremos referir mulheres, nós continuamos a dizer 4 mulheres, 4 homens. Só que em hebraico não é assim. Arba é 4 feminino e arbaha seria 4 masculino. Aqui não está masculino, está feminino. Portanto, aqui o ruach, não é? Os ventos também são femininos. Não há como fugir. São mesmo femininos. Aqui não há como fugir. Portanto, se ventos pode ser masculino ou feminino, também isso não ponho sequer isso em questão. Mas aqui neste versículo é feminino. Portanto, deles também não pode ser dos 4 ventos. Ok? Também não pode ser dos 4 ventos. E eu acho que também não pode ser. Porquê? Porque os 4 ventos que estão aqui não estão aqui como um objeto, mas sim exatamente como uma direção. Ok? Portanto, se é uma direção, os chifres não têm nada a ver com os ventos. Ponto final. Porque os ventos estão aqui não como objeto, mas sim como direção, exatamente como aos pontos cardeais. O Ocidente, o Norte, o Oriente e o Sul. É essa a interpretação que eu vejo. Portanto, este chifre muito pequeno nunca poderia haver dos ventos. Ok? Eu penso que a coisa é muito simples. Portanto, ele dos ventos não vem, porque os ventos também é feminino, está bem? E os ventos, para mim, aqui estão exatamente como pontos cardeais e não como objeto. Okay? O problema fica resolvido pelo que eu vou escrever. Portanto, aquilo que eu vou escrever, e aqui costuma-se dizer, são os meus humildes conhecimentos de hebraico. E eu vou-te mostrar e dizer, eu era para trazer aqui as traduções que eu obtive ontem no Google. E continuo a ter a mesma ideia. Okay? E aquilo que eu estou a escrever é assim. A palavra rem significa estes ou eles, ou estas ou elas. Porquê? Eu ontem estive a fazer no Google Tradutor e coloquei exatamente, escrevi primeiro elas, ou delas, e apareceu-me exatamente o marren, ren com nun sufite, porque rem é masculino, ren com n é exatamente o feminino, ok? Mas quando eu coloquei esta palavra marren no Google Tradutor deu-me exatamente delas. É uma coisa que eu não consigo perceber, ok? Portanto, quando eu coloquei aquela palavra que está ali, que é o marren, no Google Tradutor deu delas. E quando tu escreves e experimenta no Google Tradutor e depois compara exatamente com as palavras aqui em hebraico, mesmo conhecendo muito pouco de hebraico, se escreveres deles e delas, a palavra delas aparece exatamente como o marren, exatamente como está aqui. Portanto, eu penso que isto aqui, o marren, é delas e não deles, ok? E eu penso que esta é a beleza do hebraico, é que eles não precisam de dizer, quando tu tens um nome masculino, ok, um nome masculino, tu não precisas de diferenciar se é masculino ou se não é, porque a própria palavra vai dizer se é masculino ou feminino, ok? E se fores ao inglês, o inglês é pródigo nesse tipo de afirmações, ok? Eu percebo pouco de inglês, mas eu sempre tive dificuldade no inglês porque como é que o inglês tratava muitas vezes o masculino e o feminino exatamente como sendo a mesma coisa, e isso para mim era uma confusão, até que isso me entrasse na cabeça, não é? Para mim foi sempre uma confusão. Portanto, no hebraico, eu costumo dizer que o inglês é muito parecido com o hebraico, porque é exatamente aquilo que não é preciso, não se usa. E eu vou-te mostrar aqui, isto eu coloquei na minha teoria, aqui o que eu obtive no Google Tradutor, ok? E tu vês aqui o rem, estás a ver, a dizer exatamente elas. Portanto, não fui eu que fiz aqui batota, experimenta, não é? E eu mesmo colocando o rem no Google Tradutor dá exatamente elas. Portanto, como tu podes ver, este marrem é delas e não é deles. Porquê? Porque os chifres são exatamente femininos, ok? Portanto, para mim, desde o início, desde pequenino, quando
quando eu comecei a ler o Daniel, este chifre para mim sempre só podia pertencer ao bode. Portanto, não pertence aos ventos, ele pertence ao bode. E eu vou-te abrir aqui um bocadinho do pano, não é? Que é para tu perceberes que isto está interligado. Eu nem vou andar mais para a frente para que isto fique bem assente na explicação. Que este chifre só podia ser utilizado ou só podia ter vindo do bode. Portanto, é aqui que eu não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, este rema, neste versículo, e em muitos outros versículos da Bíblia, eu até estive a pesquisar e eu só encontrei o ren com o Nuno Sofito apenas no livro de Ezequiel. Os outros livros aparecem sempre rem. E este deles e delas está misturado, não é? Porque quando tu dizes eles pode ser masculino e feminino, não é? Se tiver homens e mulheres, não é? No grupo, tu não vais dizer elas, vais dizer eles. E eles, ao dizer eles, já estás a incluir masculinos e femininos. Eu penso que é isto que está aqui. Ok? Mahem, ok? E eu coloquei isto mesmo no Google Tradutor e deu delas, não deu deles, deu delas, ok? Portanto, eu para mim não tenho dúvidas nenhumas. Que isto é exatamente, que este chifre muito pequeno é exatamente do bode. E eu vou-te dar aqui a minha explicação. Eu digo que a distinção é feita, portanto, este rem, a distinção é feita pelo género associado ao nome. Ok? Portanto, se ele for feminino, este rem é no sentido feminino. Se for masculino, este rem é no sentido masculino. Portanto, se for no sentido feminino, é feminino. Se for no sentido masculino, é masculino. Ok? É assim que eu vejo. E os pontinhos que aparecem na palavra rem chamam-se os sinais massoréticos, que eu já te chamei, que eram os nakdot. Ok? E não faziam parte do texto original. Portanto, eu para mim, continuo a dizer que estes pontinhos só vieram complicar. Obviamente que eu, para ler estas palavras, eu preciso destes pontinhos, não é? Eu sei o significado de cada um deles e leio-te segundo esses pontinhos, mas há algumas palavras que eu já repara que aqui há muitas palavras, como por exemplo ruar, eu já não coloco os pontinhos porque eu já conheço a palavra. Eu olho para ali e já leio ruar, ok? Porquê? Porque eu já conheço a palavra. Esses pontinhos é só para quem... É quase como quando estás a andar de bicicleta e não sabes andar de bicicleta. Metes as rodinhas atrás, não é? Para não caíres. Mas quando começas a aprender a andar de bicicleta, aquelas rodinhas atrás ainda te podem, mas é fazer cair. Não é? Então tu tiras as rodinhas. O hebraico é exatamente isso. Portanto, eu acho que estes pontinhos é exatamente para confundir. Okay? E eles foram acrescentados ao texto sagrado a partir do século VII da nossa era. Portanto, muito depois de Jesus. Okay? E então Daniel, costuma-se dizer, foi muito tempo depois. Para mim, portanto, na minha opinião, mesmo sem analisar o hebraico, este chifre muito pequeno só podia pertencer ao bode. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas disso. Aliás, ele pertence a um dos 4 chifres do bode. Ok? E uma das grandes interpretações que se dá exatamente deste chifre muito pequeno é exatamente o Antíoco Epifânio. Okay? O Antíoco Epifânio é exatamente, muita gente diz que é exatamente este chifre muito pequeno, que para mim não é? Porque o Antíoco Epifânio pertence exatamente a um dos 4 chifres, porque ele era exatamente o Império Seleucida, não é? O Império Seleucida, e portanto ele é um dos 4 chifres, como tu vais ver para a frente. Portanto, este chifre muito pequeno nunca podia ser o Antíoco Epifânio. Ok? E tu vais ver que ele vai aparecer muito depois. Ora, por tudo aquilo que nós já vimos, não é? E eu vou-te só ler aqui o que eu li. Diz assim, mais um. Portanto, para mim, este bode tem exatamente mais um chifre, num total de 6. Portanto, o primeiro grande chifre, os 4 chifres que seguiram e agora o chifre muito pequeno. Ok? Pelo restante do texto, pode-se verificar que não subirá mais nenhum chifre. E são 6. Este facto deu o nome a esta teoria, que é exatamente o 6 quereno. Portanto, esta minha teoria mostra exatamente, e pelo título, que este chifre muito pequeno é do bode. Sem dúvida nenhuma. Para mim não tenho dúvidas nenhumas que este chifre muito pequeno é do bode. E tu, se olhares para esta imagem, não é? Vês que o chifre muito pequeno nasceu de um dos chifres. Ok? É aquilo que eu percebo. Temos aqui o número 6.
o número representante do ser humano, mais uma vez o número 6. Por tudo o que foi escrito na teoria 666 e Avanim, e estamos a falar dos gregos, e agora estás a ver que eu estou a fazer a ligação exatamente à primeira teoria, sobre o número 6, e agora eu convido-te, se ainda não viste a minha primeira teoria, eu convido-te a ver a minha primeira teoria. Parece que há aqui uma forte ligação com a besta do Apocalipse. Ora, para mim há, não é? Porque se eu digo que a besta do Apocalipse são exatamente os gregos, ora, o bode, o anjo Gabriel diz a Daniel que é o rei da Grécia. Portanto, são os gregos. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma. E mais à frente poderá ver-se que assim é. Ok? Por agora, voltaremos ao texto. Ou voltemos ao texto. Neste versículo existem duas pistas fundamentais para reconhecer quem é o representado por este chifre muito pequeno. Como tu já viste, e no texto o anjo Gabriel diz que é um rei. É um rei e não um reino. O seu crescimento deveria ser no sentido sul, primeiro para sul, depois para o oriente e depois para a terra formosa. Além disso, o seu crescimento deveria ser significativo, pois a palavra em hebraico usada é Yether, ou Yether. Porque às vezes o Tav, ou Taf, lê-se com T ou TH, como no inglês. Yether, pronto, dizemos Yether. Que neste contexto significa excesso, abundância ou excelência. Portanto, isto teria que ser um crescimento excelente. Ok? E esta informação será muito importante para a compreensão dos versículos 40 a 45 do capítulo 11. Então estes 40 a 45 do capítulo 11, se tu fores ver ao YouTube, tens para lá interpretações que nunca mais acabam. É uma coisa impressionante, não é? Tens aqui Yether, ok? E tens aqui o que é que se quer dizer? Quer dizer que este crescimento teria que ser uma coisa de extraordinário. E se tu fores ler o Daniel 11, que para mim é a interpretação do Daniel 6, está lá exatamente este mesmo crescimento, sem precisar de fazer mais interpretações. Às vezes faz grandes interpretações porque se pensa que isto ainda está no futuro, e para mim isto já está, mas é tudo no passado, ok? Portanto, para mim já está tudo no passado. E se bem te lembras, não é? Qual foi, se a besta do Apocalipse para mim são os francos, não é? Como tu já viste até agora, quem é este chifre muito pequeno que cresceu muito? Ele era mesmo conhecido por o pequeno cabo, não é? O pequeno cabo. Quem é que é este pequeno cabo? É exatamente o Napoleão Bonaparte. Para mim, este chifre muito pequeno é o Napoleão Bonaparte. Está bem? Que vem exatamente dos francos, que são exatamente a besta do Apocalipse, que era a besta que era e já não é. Mas que há de subir do abismo. Portanto, eu faço esta ligação e costuma-se dizer, para mim, isto não tem nada de transcendente, okay? Isto é uma coisa tão simples de perceber, que pronto, é a minha interpretação. Não é? Para mim isto é muito simples, talvez para outros não seja. Outros fazem ligações, por exemplo, e vou dizer aqui, e tu já deves ter visto a Roma. Para mim isto não tem nada a ver com Roma. Portanto, Roma é a prostituta a cidade de Roma é a prostituta do capítulo 17 que aqui não entra. Aqui não entra. Portanto, isto são gregos e tem que ser gregos, não pode ser romanos. Está bem? Isto está a falar de gregos e tem que ser a descendência dos gregos. E tem que estar na interpretação da estátua. Ora, quem é que eu te dizia que era o barro do lodo dos pés da estátua? Era exatamente os franceses. Portanto, este chifre muito pequeno só pode pertencer ao barro. E, portanto, se pertence ao barro, se é a besta do Apocalipse está ligado com os franceses, só pode ser o Napoleão Bonaparte. E tu vais ver que eu vou-te dar muitas provas, muitas evidências, que eu continuo a dizer que não são provas, mediante o texto de Daniel 8 e Daniel 11, que tu vais ver que de facto só pode ser o Napoleão Bonaparte. Okay? O grande general, conhecido como Pequeno Cabo. E tu há de reparar que Deus tem sentido de humor, não é? Porque diz que este chifre era muito pequeno. Portanto, muito pequeno. O Napoleão era conhecido como o Pequeno Cabo, não é? Até o gozavam por causa disso. Portanto, não há dúvida nenhuma. Portanto, Deus tem sentido de humor. E este versículo 9, para mim, é a chave do capítulo 8 e a chave do capítulo 11. Okay?
portanto, e é a chave também do Apocalipse. Portanto, eu penso que está aqui o ponto principal, não é? Da interpretação exatamente da besta do Apocalipse, que para mim não tem dúvidas nenhuma. Okay? E a ideia é esta, espero que tenha sido claro. Se não percebeste alguma coisa sobre este vídeo, convido-te a ver outra vez o vídeo e deixa aí nos comentários qual é a tua opinião, não é? sobre este mesmo tema e dá as tuas razões, porque não interessa só dizer se é ou se não é, mas temos que dar a nossa opinião fundamentando essa mesma ideia. Okay? Eu acho que isso é que é o mais importante. E se gostaste da nossa aula, convido-te a inscreveres no canal da Escola Ketonite, a compartilhares este vídeo e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que é a Escola Ketonite. Então, tudo bom para ti.